Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, gostaria de fazer 2 registros, infelizmente precisarei fazê-los com muita tristeza. É com profundo pesar que o Senado Federal recebeu há pouco a triste notícia do falecimento do ex-governador do Rio de Janeiro e ex-senador da República, Francisco Dornelles, aos 88 anos de idade. Sua partida deixa um grande vazio na política brasileira e nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. Francisco Dornelles dedicou grande parte de sua vida à causa pública, servindo com dedicação e compromisso inabaláveis. Sua trajetória política foi marcada por sua notável capacidade de diálogo, seu profundo conhecimento dos assuntos de interesse nacional e sua incansável luta pelo bem-estar do povo brasileiro. Nascido em 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Francisco Dornelles teve uma carreira política brilhante, marcando presença em diferentes esferas do governo. Foi secretário da Receita Federal em 1979 e, em 1985, ministro da Fazenda, escolhido pelo presidente eleito Tancredo Neves e mantido por José Sarney. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1986, tendo sido reeleito por mais 4 vezes seguidas, tendo atuação marcante no processo constituinte que culminou com a promulgação da Constituição de 1988. Foi também ministro da Indústria e Comércio e ministro do Trabalho no governo Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, exerceu o mandato de senador da República de 1º de fevereiro de 2007 a 17 de dezembro de 2014. No Senado Federal, Francisco Dornelles exerceu seu mandato com honradez e ética, sendo reconhecido por sua postura conciliadora e por sua atuação incansável na defesa dos interesses do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Foi um defensor incansável da democracia e dos princípios que sustentam nossa República. Após a conclusão de seu mandato no Senado Federal, Dornelles foi eleito vice-governador do estado do Rio de Janeiro, assumindo interinamente o governo daquele estado em diversas ocasiões entre 2015 e 2019. Além de sua destacada atuação política, Francisco Dornelles também contribuiu para o desenvolvimento acadêmico do país. Ele era formado em economia e lecionou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, compartilhando seu conhecimento com as futuras gerações de economistas. Neste momento de tristeza, nossos pensamentos estão com a família e amigos do ex-senador, a quem expressamos nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Que encontrem conforto na lembrança de uma vida dedicada ao serviço público e que o legado de Francisco Dornelles inspire as futuras gerações de políticos a trabalhar pelo bem comum. O Senado Federal se despede de um grande brasileiro que deixou uma marca indelével em nossa história política. Que sua memória permaneça viva e que seu exemplo continue a iluminar o caminho daqueles que escolhem servir a nação. Também faço um registro com muito pesar, muito especial para todos nós de Minas Gerais, também em função do falecimento, aos 64 anos de idade, do nosso estimado Eduardo Barbosa, ex-deputado federal do estado de Minas Gerais. Sua partida representa uma perda irreparável não apenas para sua família e amigos, mas também para o nosso estado de Minas Gerais, que teve a honra de contar com a sua dedicação e liderança ao longo de seus diversos mandatos parlamentares. Eduardo Barbosa foi uma figura exemplar na política mineira, muito dedicado à causa pública. Natural de Pará de Minas, era médico pediatra formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em saúde pública pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi deputado por 4 mandatos na Câmara dos Deputados entre 95 e 2022 e ocupou os cargos de secretário do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente do Governo de Minas Gerais e de presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Estado da Assistência Social. Além de sua notável carreira política, Eduardo Barbosa também se destacou como defensor dos direitos das pessoas com deficiência, tendo sido um incansável promotor da inclusão e da acessibilidade. Era conhecido carinhosamente como o pai das APAES, por sua luta para garantir o direito das pessoas com deficiência. Seu legado nessa causa começou há mais de 4 décadas,
em Minas Gerais, quando ingressou como médico voluntário na APAI de Pará de Minas, sua cidade natal, entidade que presidiu em 1986, e continuou com a fundação da Federação das APAIs de Minas Gerais, que também presidiu, e que congrega mais de 400 filiadas e atende aproximadamente 80 mil pessoas com deficiência. Sua longa carreira no poder público foi pautada por valores como ética, transparência e empenho na construção de um Estado mais justo e igualitário. Eduardo Barbosa deixou uma série de realizações e conquistas que continuarão a beneficiar as futuras gerações de mineiros. Neste momento de profunda tristeza, o nosso pensamento está com a família e amigos do deputado Eduardo Barbosa. Expressamos, em nome do Senado Federal e em nome do Congresso Nacional, casa a qual ele fez parte durante muitos anos, nossos mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade. Minas Gerais perde não apenas um político dedicado, mas também um ser humano íntegro e generoso. Seu exemplo de serviço à comunidade permanecerá como inspiração para todos nós. Que o Eduardo Barbosa descanse em paz. Tempos atrás, dias atrás, recebi o Eduardo Barbosa na residência oficial do Senado e ele estava muito bem de saúde, aparentemente muito bem de saúde. E lá ele se fez acompanhar, e era a razão de ser da reunião, diversos presidentes de APAIs do Estado de Minas Gerais. Ele nunca abandonou essa causa de defesa das APAIs. Foi um dos maiores exemplos de defesa de causas sociais do Parlamento brasileiro. É, inclusive, senador Carlos Portinho, o autor do projeto que redundou no auxílio emergencial no momento da pandemia. Lá está o título de autor, deputado Eduardo Barbosa. Portanto, o seu legado de realizações ficará entre nós, o seu bom exemplo para todos os políticos, especialmente jovens políticos brasileiros, que tenham na figura do Eduardo Barbosa uma fonte de inspiração, assim como do grande Francisco Dornelles. Duas personalidades aqui homenageadas pela presidência e gostaria de encaminhar como voto de pesar em relação a ambos, encaminhada a publicação na forma regimental, com comunicação às respectivas famílias. E, nesse momento, gostaria de propor ao plenário do Senado o respeito de 1 minuto de silêncio em homenagem a Francisco Dornelles e o ex-deputado Eduardo Barbosa. Presidente, Concedo a palavra pela ordem ao líder Carlos Portinho. Muito obrigado, presidente.